Bem-vindos ao nosso primeiro Day You Connect Cast. Esse é o primeiro episódio, né, do Day You Connect Cast. E hoje, nessa inauguração, eu tô com uma pessoa aqui muito especial. É uma pessoa que eu sou fã. Ela é consultora de imagem e tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Eu tive o privilégio de conhecê-la em uma das turmas do treinamento Dale Carnegie, um treinamento chamado Apresentações de Alto Impacto. E eu não poderia começar o primeiro episódio diferente, teria que ser com ela para a gente começar aí com o pé direito. O nome dela é Lohane Maia. Uhul! Seja muito bem-vinda, Lohane. Muito obrigada pelo convite. E é muito legal, cara, porque eu tive 2 vezes, né? O primeiro foi há 6 anos atrás, eu nem morava aqui ainda no Espírito Santo, né? Verdade. E depois a gente tomou um café junto logo quando eu mudei para cá, para o Espírito Santo. É mesmo. Mas assim, como que parece assim que a gente conhece há mais tempo. Que a gente se viu mais vezes. Eu também tive essa impressão. Agora você falando que a gente só se viu 2 vezes, eu tô impressionada. Essa é a terceira vez que a gente se vê. A terceira vez. É. E quando a gente se encontra, o papo flui. Isso é muito bacana. Acho que essa sintonia é muito legal. E eu tô muito feliz de você estar aqui, porque você tem autoridade nas redes sociais, pelo seu talento, pelo seu trabalho, pela sua entrega, né? Não são 100 mil seguidores à toa no Instagram, todo o trabalho que você faz, as vidas que você tem mudado através do seu propósito, né? Que é nessa consultoria de imagem, trazer autoconfiança, melhorar a comunicação das pessoas. Sim. Mas como que começou isso, assim, na sua vida, Lohane? Bom, Me conta um pouco da sua trajetória. Como é que você veio parar aqui, né? Antes de contar um pouco da minha trajetória, gostaria de agradecer. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim inaugurar esse espaço que eu tenho certeza, já profetizo que é um sucesso. Nós recebemos. E que você vai fazer um trabalho incrível. Querendo ou não, assim, a gente se conheceu há 6 anos. Nos encontramos pouquíssimas vezes, essa é a terceira vez, mas com certeza eu sou uma pessoa muito grata e eu te agradeço por você ter feito parte da minha trajetória. Se hoje eu estou aqui me comunicando da forma que eu estou me comunicando, tem um dedo seu. E realmente é uma satisfação muito grande ter esse reconhecimento da sua parte. Enfim, muito obrigada mesmo pelo convite. A casa é sua, Lohane. Acho que vai ser mais vezes. Vai ser o primeiro de muitos. Com certeza, eu tenho certeza que vai ser incrível mesmo. Sucesso aí. E vamos lá, em relação à minha história, eu vou falar uma pequena parte, assim, na verdade uma parte especial da minha trajetória. A minha formação no Direito, eu me formei na FDV. E assim que eu me formei, eu fui para São Paulo fazer uma pós-graduação em Direito Imobiliário na PUC. Caramba! E morei em São Paulo por 3 anos, que foi o tempo que durou minha pós. E aí, quando eu vou para São Paulo, eu começo a viver a vida fora da bolha, que é, né, de onde eu vim. Eu sou nascida e criada em Vila Velha, enfim, do Espírito Santo. Então, eu tinha muito... Aqui, a gente tudo é muito perto, né? E quando você vai para São Paulo, você fala, gente, tudo é outro mundo. É outro mundo. Então, ali eu cresci. E aqui todo mundo se conhece. Todo mundo, né? E lá não. Lá ninguém se conhece. É totalmente o oposto. Uhum. E à medida que eu fui vivendo lá, eu fui vendo que... A impressão que eu tinha quando eu trabalhava no escritório é que eu estava presa e que eu tinha alguma coisa a mais. Você já estava atuando em algum escritório? Já. Uhum. Eu fui para lá para fazer a pós-graduação, fiz a minha OAB em São Paulo e aí fui procurar emprego, né? Então, eu fiquei mandando currículo, fui fazendo entrevista, até que eu fui contratada. Mas aí, quando eu fui contratada, a sensação que eu tinha é que eu me sentia presa dentro do escritório, que parecia assim, eu sentia que eu tinha algo a mais a oferecer e eu estava desperdiçando aquilo, folheando para você. Eu falei, gente... Eu costumo dizer, eu não sei se faz sentido assim para você, mas a sensação parece que eu tô tomando banho de meia. Parece que tem alguma coisa errada. Coisa que não tá encaixada. Então, e aí aquilo foi me incomodando muito, porque eu falei assim, nossa, não acredito, eu estudei tanto tempo, cheguei nesse lugar, né, de independência financeira, né, de, sou adulta, agora eu tô formada. E eu falei, nossa, a vida é essa? E eu fiquei decepcionada, frustrada. Caramba. Eu falei, não é possível, né? Se eu casar e quando eu tiver filhos, eu não quero ter essa vida, eu quero algo a mais, eu preciso de algo a mais. E aí...
Fiquei o tempo lá em São Paulo. Quando eu volto para Vitória, que eu fiz o tempo da pós, quando eu volto para Vitória, eu começo a pensar o que eu ia fazer. Eu falei, o que eu vou fazer? Né? O que eu gosto de fazer? O que eu sei fazer? Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. E aí, reencontro um amigo meu na academia e ele também estava na mesma situação que eu, vindo também de outro... Ele veio de outro país, tinha feito intercâmbio e tal. Ele, tô trabalhando com a minha mãe numa uma marca feminina, ela tem fábrica, confecção, e a gente está precisando de uma pessoa para fazer o Instagram da loja. Uhum. E ele perguntou se eu conhecia alguém... Isso que ano já é? Isso foi em 2015 para 2016. O Instagram era relativamente novo né? ainda. Não tinha. Eu sou meio... Foi 2016. 2015 para 2016. E aí, não existia... Assim, o Instagram era novo, mas aí não tinha aquela coisa... aquela profissão de produtor de conteúdo, criador de conteúdo. Enfim, hoje que a gente tem 1 milhão de profissões em volta, né, da rede social, e naquela época não tinha. E eu falei, olha, eu não conheço ninguém para te indicar, mas eu posso fazer por você, porque eu gosto de consumir. Então, eu sempre fui uma pessoa antenada, com moda, sempre gostei de me vestir bem, de estar ligada nas tendências, enfim. E aí, foi ali que eu comecei a entender o que eu estava fazendo, né? Eu falei, nossa, que legal, isso pode ser um trabalho. Só que não tinha uma regulamentação. Eu falei, eu preciso estudar. E aí, eu vou fazer faculdade de moda, para justificar, né, o que eu estava fazendo, já que eu estava ali inserida naquele mercado da moda. Como é que a tua família assimilava isso? Porque, cara, uma faculdade de direito não é tão simples fazer, terminar. E como é que foi para você? Então, a minha família, meus pais, minha mãe foi muito contra no começo, do tipo de, como assim? Você ficou 5 anos estudando uma faculdade, seu pai pagou, porque a faculdade que eu me formei é faculdade particular, enfim, e você vai jogar tudo fora para trabalhar com moda. Então, minha mãe não entendia muito bem, ela foi contra nesse primeiro momento, no sentido de até me proteger, e meu pai foi falando assim, olha, minha filha, faz o que te faz feliz, né? Vai buscar a sua felicidade. Então, quando eu entro na fábrica, né, que eu vou ajudar essa parte de criação de conteúdo dessa marca de moda feminina, eu busco ferramentas para justificar o que eu estava fazendo. Eu queria estudar, eu sempre gostei de estudar. Então, eu falei, vou fazer moda, então, já que eu estou aqui. Só que quando eu vou para a faculdade de moda, eu falei, nossa, mas não é muito bem isso que eu quero. Porque Deus. Na parte da moda, ele fala muito da criação. E eu falei, nossa, mas eu não quero criar. Né? Não é sentido de criar, de confeccionar roupa, de criar coleção e tal. Mas você já sentia, assim, um certo talento para se arrumar, alguma coisa? Sim, eu já tinha uma noção estética, né? Eu já tinha um senso estético aflorado, mas não... Porque era tudo muito intuitivo. Cara, você faz milagre. Não, cara, que é isso? Mas era tudo muito intuitivo. Quem não conhece a Lohane, procure Lohane Maia. Vocês vão entender o que eu estou falando. Ai, meu Deus. Mas é porque era muito intuitivo. E aí eu não queria trabalhar com a minha intuição. Eu falei, não, eu preciso estudar. Eu precisava, obviamente, eu tinha noção que eu tinha essa facilidade, mas eu queria justificar com a técnica. Até mesmo para saber se eu tô certa do jeito que eu estou exatamente, pensando. Né? Então, assim, ser uma cliente... Porque antes não tinha essa ideia da consultoria. A consultoria veio depois disso, né? Mas aí eu não continuo na moda. Eu faço 2 períodos só na faculdade de moda. Aí eu falo, nossa, eu não quero isso. E comecei a buscar na internet, jogar no Google, literalmente, profissões para quem trabalha com moda. E aí eu vi que eu gostava muito da parte da produção, eu gostava de produzir. E quando eu fui olhando lá profissões para quem trabalha com moda, quem faz faculdade de moda, aí tinha lá vitrinista, produtor, stylist. Aí apareceu lá consultor de imagem. Eu falei, nossa, que curioso, nunca nem ouvi falar disso. Aí clico para ver o que é uma consultoria de imagem. Aí interessante, gostei. Onde eu faço isso? Eu tenho que fazer faculdade? O que eu tenho que fazer? E aí eu vi que existia um curso profissionalizante, só que não existia no Espírito Santo. Esse curso era só em São Paulo, com uma das pioneiras da consultoria de imagem no Brasil. E aí eu olho essa escola e falo, nossa, eu quero fazer isso. Né? Então, pedi meu pai. Falei, ai, pai, pelo amor de Deus, é a última coisa que eu te peço para pagar na minha vida. Né? Pagou minha faculdade. Ele tava lá, vem mais uma ideia mirabolante. Exatamente. E aí, eu peço para ele pagar esse curso para mim. Eu vou fazer o curso. E quando eu entro no curso, eu falei, gente, me encontrei. Era isso que eu queria. Era isso que eu estava buscando. Era isso que eu estava buscando. Então, eu fui...
encontrar meios técnicos para justificar o que eu já fazia intuitivamente. E quando a gente se conheceu em 2018, você já estava com a minha empresa, já. Eu posso abrir um parênteses e contar aquela história? Pode. Pessoal, a história é sua, eu só estava ali fazendo parte. Olha, eu acho que depois dessa gravação, que você está aqui para comprovar que realmente aconteceu, eu vou passar a contar mais vezes. Porque às vezes eu fico pensando assim, será que vão acreditar quando eu contar? Mas pode acreditar, gente. Para onde que eu olho? Pode acreditar, é verdade. A história é o seguinte, eu não morava no Espírito Santo, fui convidado para vir ministrar um treinamento no Espírito Santo chamado Apresentações de Alto Impacto, que é um dos nossos treinamentos da Dale Carnegie. Maravilhoso, por sinal. Maravilhoso, né? Aqui a gente teve o privilégio de ter a Lohane na turma, o Diogo Robert, fundador do PicPay, Anderson Chabon, foi muito legal. Foi muito bom. Mas olha o que aconteceu. Eu cheguei de madrugada e o treinamento começava no outro dia, 8 horas da manhã, né? E a companhia aérea extraviou minha mala. E eu não tinha como comprar roupa, eu não tinha como... Não tinha. Não tinha que vestir, eu não tinha o que vestir, eu só tava com a roupa do corpo de viagem. E aí nós tivemos... não sei se foi bom ou se foi ruim. A brilhante ideia de emprestar a roupa, né, do outro trainer. Que o biotipo não tem nada a ver. Nada a ver. Ele é outra pessoa. Ele é magro e alto, ele é outra pessoa. Então eu vesti um terno que a manga vinha aqui. Tudo curto, nem fechava. E grande, quase que até no joelho. Peguei o sapato dele, que era um tanto assim maior, e vamos para o treino. Vocês são pessoas completamente... Fosse assim, um pouco parecido, mas é completamente diferente. É muito diferente. Tudo. E aí, quem tá na turma, uma consultora de imagem... Não, eu lembrei que eu cheguei primeiro, obviamente, na sala de treinamento e tô lá cumprimentando as pessoas, né? Olá, seja bem-vindo, participar do curso. O que você faz? Eu acho que a segunda, terceira pessoa que eu perguntei o que você faz era a Lohane. Ela olhou pra mim e falou assim, eu sou personal style. Eu falei, putz! E eu todo curto, todo errado aqui com a roupa. E virou uma piada lá, né? Virou motivo de piada, mas foi muito legal. O pior, Lohane, é que na hora do coffee break, né? Eu falei, ainda bem que homem não percebe essas coisas. Aí tinha o Vitor Maia. Que era super detalhista, que trabalha com marketing, não é? Tinha o Vitor Maia, ele disse assim, repara sim, porque eu já fui vendedor de terno. Eu falei, ou seja, você estava ali então, por todos os lados. É verdadeira. É verdadeira, tá confirmada. Tá confirmada. Mas aí você Aí naquela época que a gente se conheceu, eu já tinha saído dessa fábrica, né, que abriu as portas para mim nesse mercado, que foi assim, eu fui trabalhar para criar o conteúdo para essa marca. Ali eu fui ver que aquilo ali era uma profissão. E aí quando a gente aí eu fico ali até um tempo que foi a primeira vez que eu fiz o Dale, que eu falo que o Dale foi um divisor de águas na minha vida. Então... O que mudou assim? Não, tudo. Mudou tudo. Não, eu sou outra pessoa. Quando eu entrei no Dale e eu fiz a formação... Como que é o nome daquela formação? Dale Carnegie Course. Gente, aquilo ali... tradicional nossa, do Dale. Aquilo ali foi, assim, realmente um divisor de águas na minha vida, porque ali... foi a primeira vez que eu tive contato de sair da pessoa física para olhar com os olhos de uma pessoa jurídica. Então, eu estava começando. Eu lembro que quando eu cheguei lá em Alphaville, aí eu ficava assim, gente, aquela turma enorme. E aí, eu sou dono de não sei o quê. Vários empresários. Eu sou empresário. Eu sou não sei o quê. Eu falei, gente, eu sou quem na fila do pão? Então, eu me sentia muito diminuída. É mais minha, uma questão minha, né? Uma questão de falta de confiança mesmo. Então, ali, foi a primeira vez que eu comecei a entender o meu poder. Entender que trabalhar a minha confiança... inclusive, eu tenho até uma tatuagem que fala muito disso, que assim, eu crio o meu próprio destino. Cara, então, ali foi a primeira vez que eu tive contato, tipo, nossa, eu sou capaz. Tá todo mundo ali no mesmo barco querendo se conhecer, independente
da profissão de cada um ali, mas estava todo mundo ali querendo se desenvolver. Então, foi meu primeiro contato com o autoconhecimento ali. Lohane, assim, ó, e como que as nossas profissões, por mais diferentes que elas possam ser, elas se conectam? Sim, porque são pessoas, né? Tanto que nós fazemos e tanto que você faz, me parece que é desentulhar potenciais que as pessoas têm, que muitas vezes foi obscurecido pela vida, foi entulhado, né? E nós, no DEIO, resgatamos essa autoconfiança para que as pessoas possam agir. E me parece que o teu negócio também é esse, né? Em relação à imagem, né? Mas aí no DEIO, o que aconteceu? Eu lembro que eu não tinha nem dinheiro para pagar o DEIO. Eu tive que dividir, em suaves prestações aí. E aí tinha a tal do ROI. Eu nunca tinha ouvido. O que é ROI? Eu nunca tinha ouvido falar de nada disso. Então, assim, foi o primeiro contato. Explica aí. Explica, faz aí o ROI. O que é o ROI? O ROI, gente, é que lá no treinamento é o seguinte. Vem alguns participantes, né, para trabalhar autoconfiança, melhorar sua liderança, enfim. Por que é o ROI? O ROI é o retorno sobre o investimento. Então, por que a pessoa está ali? Para não ficar aquela coisa assim, eu sou um líder melhor, mais autoconfiante. Ok, mas o que mudou no seu resultado? Então, nós trabalhamos essa parte, né, de comportamento interno, mas ela tem que refletir numa medição real. Né? E a gente consegue medir isso através de números, né? Enfim. Então, quando eu entro ali, eu estava começando, de fato, eu não tinha dinheiro para pagar o treinamento, obviamente. E aí, logo no primeiro encontro, assim, eu já fecho uma cliente. Eu falei, gente, olha que coisa. Olha o poder de estar no lugar certo, cara. Aí, aquilo foi... Eu lembro que a sensação que eu tive... estando no DEIO, que tem muito esse trabalho, né, da gente criar a nossa realidade, trabalhar pessoas, trabalhar a nossa pessoa, trabalhar as pessoas com quem a gente convive, e aquilo vai potencializando e tudo flui. E aí eu falo assim, gente, eu pedi tanto pro universo, o universo pegou e fez assim, ó, pá! De uma vez. De uma vez só. E eu cresci muito. Foi uma coisa muito poderosa. Você lembra em porcentagem quantos o teu ROI você bateu? Você lembra assim? Assim, eu lembro que a gente tinha aquela lista das coisas do que a gente queria, né? Do que a gente considerava possível, impossível, não sei o quê. Então, só pra você ter ideia, o que eu colocava como impossível era ter um espaço físico, ter o meu escritório. E em 2019, eu monto o meu escritório do jeito que eu sonhei, com tudo que eu tinha direito. Em pouco tempo. Em pouco tempo. E aí... eu queria ter minha agenda cheia, eu queria ser consultora que o shopping X me chamasse para trabalhar. Então, tudo que eu coloquei naquela lista do DEIO, tudo, sem, assim, tirar nem pôr, eu conquistei e eu realizei. Então, ali foi a primeira prova que eu tive do meu poder pessoal e de como, quando a gente coloca energia, as coisas acontecem. As coisas fluem. E foi muito importante para mim, porque dali em diante eu fui buscar me capacitar em outros aspectos, né? Não só... Aí, por isso que eu fui para apresentações de alto impacto. E aí chega até você. Porque eu saio do treinamento do DEIO e falei, não, agora eu tenho que saber me apresentar, porque eu não sei falar. Eu não sei me comunicar. Então, agora... Tô eu aqui falante, super à vontade, né? Me sentindo em casa. Mas eu era um bichinho do mato, né? Meu tom de voz era mais baixo. Eu ficava... eu tinha vergonha. Então, por mais que eu fosse confiante com a minha imagem naquele momento... a minha postura não condizia com o conhecimento que eu tinha. Né? Então, eu acredito que está tudo conectado. A gente tem que saber, obviamente, tem que se capacitar. A gente tem que saber se apresentar, né, fisicamente, com a roupa, com a vestimenta correta. E a gente tem que saber falar isso. Então, é uma tríade, né? Que a gente tem que ter essa base aí. E graças a você, lá no Apresentações de Alto Impacto, eu inicio, né, todo esse conhecimento a respeito da comunicação. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, cara. Mas olha, o treinamento de apresentação de alto impacto, o legal dele é que ele não tem nada a ver com oratória. Né? Porque oratória, ela tem o seu valor, mas ela tem aqueles... um monte de regra. Que assim, que acho que na moda também tem um monte de regra. E, cara, é legal, ajuda em algumas coisas, mas nem sempre a regra ela vai trazer aquela essência da pessoa. Eu escutei de uma juíza
Uma vez veio uma juíza de direito fazer o treinamento, apresentações de alto impacto. No segundo dia de treinamento, ela estava meio com o olhar no infinito, né? E a gente perguntou, tá, o que vocês ficaram pensando de ontem para hoje? E ela disse assim, eu fiquei refletindo na minha vida, onde é que eu me perdi? Eu falei, mas, opa, fala mais sobre isso, né? Ela falou, não, eu entrei na faculdade de Direito e eu comecei a me moldar numa seriedade, numa postura, inclusive na vestimenta. Porque exige, né? Acaba que o ambiente faz isso. E eu passei a viver uma pessoa que eu não sou de verdade. Ela devia ter os seus 45, 50 anos. Eu fico pensando assim, quantos anos ela ficava se esforçando para segurar uma imagem que ela não era. Sim, e isso impacta em todo o relacionamento dela, assim, não só dela, mas de todos nós, na forma como a gente se comporta, na forma como a gente interage com o meio. Então, o ambiente, ele molda o nosso comportamento. Então, a partir do momento que eu me vejo de uma forma séria, automaticamente eu fico mais séria. Só que ser séria condiz com a minha personalidade? Ou eu sou uma pessoa extrovertida e eu tô tampando, eu tô ali me escondendo e apagando a minha verdadeira potência. Eu estou entulhando o meu poço de potencial. Exatamente. Então, ali na comunicação, eu lembro que eu tinha muita vergonha, eu ficava com a mão. Então, ali foi o primeiro contato que eu tive de como me portar, de ficar mais presente, né, no corpo presente mesmo ali, o que fazer com as mãos, o que eu tenho que falar, quando vem com uma pergunta, né? Então, eu lembro da sua pergunta, que você falou assim, como a sua pergunta foi? Ai, deve ter doído, porque para lembrar... Não, eu lembro. Eu lembro que eu assisti recentemente. Lohane, me conta um pouco mais. Você que é consultora de imagem, e você fala assim, e você que se veste tão mal para ser uma consultora, uma coisa assim. Eu falei, nossa, que curioso, porque você eu posso dizer o mesmo de você. Aí todo mundo começou a rir lá na hora, enfim. Mas lá foi muito bom me ver, né, no vídeo, porque todo o curso é filmado, né? E se expor, ter a coragem de se expor. Gente, Dale Carnegie não é para qualquer um. Aliás, ele é para quem quer deixar de ser qualquer um. E se a pessoa for cheia de frescura... mas lá acaba tudo, né? Cai tudo por terra. Se ela for cheia de frescura... Mas é bom a gente... lá, o que eu percebi, né? Eu comecei falando que quando eu cheguei, eu me sentia muito menor, muito inferiorizada por uma questão minha, né? Porque tinha muitos empresários, muita gente importante. Eu falei, gente, eu não tenho nada, né? Eu ainda tô começando na minha carreira. Mas o que eu percebi? Uma coisa que me impactou muito naquele momento, que independente do que a pessoa tinha, do posto da posição que ela ocupava, estava todo mundo no mesmo barco, todo mundo com as mesmas inseguranças. O dono da empresa XYZ lá mostrando a sua vulnerabilidade, assim como eu, que também não tinha alcançado, né? Enfim, estava iniciando a minha vida profissional. Então, estava todo mundo no mesmo barco. E isso que conecta a gente, né? Essa vulnerabilidade conecta. E o Dale, ele é um espelho, né? Na verdade, é a pessoa com ela mesma. Não existe uma comparação. Eventualmente, vem empresários de muito resultado que talvez se a gente trabalhasse 10 vidas, talvez não chegasse. Exatamente. Porque eles têm. Tem impacto ali, né? Isso. Mas talvez, a que custo ele está conseguindo esse resultado? Talvez é um custo emocional muito grande. Sim. Então, também ele precisa de alguns ajustes, né? Ô Lohane, assim, é muito legal que assim como o Dale muda as vidas, você tem mudado muitas vidas. Eu queria saber alguns cases, assim, não precisa dizer o nome, né? Mas de pessoas, assim, que foram transformadas por aquilo que você faz. Olha, eu tenho, assim, inúmeros casos. Eu poderia ficar falando vários. E eu me sinto muito honrada, muito grata. Eu me sinto muito grata por exercer a minha profissão de uma forma que transforma vidas, né? De uma forma que está muito conectada com o meu propósito. E eu tenho muita satisfação por isso. É algo assim que... ver o outro, né? Eu recebi uma pergunta falando assim, por quem que você faz o que você faz? Por que você faz e por quem? E eu falo assim, eu faço porque eu enxergo as pessoas e eu ajudo essas pessoas a se enxergarem com os olhos dela. Então, não é uma imposição, né? Quando eu trabalho a imagem do outro, eu tenho uma
uma empatia e uma sensibilidade para direcionar aquela pessoa, para ela se enxergar da forma como eu estou enxergando e que, às vezes, pelos entulhos da vida, né, ela não enxerga essa potência. Então, é como se eu fosse tirando véus, né, eu vou tirando aquela venda, ela fala, nossa, olha como que eu sou incrível, olha como que eu sou grande, olha como que eu sou bonita. Cara, isso é maravilhoso. E isso é muito bom, porque eu alinho a técnica, né, e alinho o sentir da pessoa. Então, como você estava falando, né, de que existem muitas essas regras, as regras, elas caem por terra porque a gente está falando do ser humano. A gente tem que ter as regras para ter um direcionamento, mas a partir do momento que a gente está tocando numa vida, né, que tem as suas dores, que tem a sua trajetória, a sua jornada, a gente tem que levar em consideração o sentir dela. E isso é muito importante. E uma coisa legal, assim, justo não quer dizer igual, né? E às vezes, se a gente quis tratar na Não tem regra, como. é tudo igual. Não tem como. E eu assisti um vídeo seu que eu achei, assim, impactante. É você, inclusive, uma baita de uma abertura, né? Que Qual? é aquela que você rasga as palhetas de Ai, cores. nossa, aquilo ali. Aquilo foi cancelada. Aquilo ali eu fui cancelada. Cara, eu achei fantástico aquilo. Eu falei, ela tem uma estratégia, ela não tá fazendo aquilo à toa. Não foi à toa, não foi uma jogada de marketing, no sentido assim de, olha como que ela quer chamar a atenção. Foi algo genuíno, foi algo verdadeiro, porque eu vi muitas pessoas... Deu falatório, não deu não? Do quê? Eu fui cancelada. Falatório. Antes fosse só falatório, as pessoas me cancelaram, me xingaram, enfim, eu fui cancelada nesse linguajar aí da internet, né, enfim... Mas aquilo ali foi feito como um grito de liberdade, assim, porque eu sou muito a favor das pessoas serem que elas são. E a cartela de cor, né, é uma das ferramentas, né, a análise cromática é uma das ferramentas que a gente tem dentro de um processo e que a consultoria de imagem estava sendo confundida e reduzida àquele instrumento. E aquilo começou a me incomodar porque eu vi que as pessoas estavam se limitando. Tipo assim, nossa, eu só posso usar essa cor? Eu falei, mas você não gosta dessa? Mas aqui tá falando que eu só posso... Eu falei, não, como então assim? Peraí, então tá errado. Né? Então, eu comecei a sofrer uma fiscalização. Mas você tá na sua cartela? Aí eu falei, gente, me deixa, eu quero usar o que eu quero, né? Enfim, então, nós somos livres para fazer o que a gente quer. E a cartela é uma forma de te direcionar, de você entender. Não significa que eu sou contra o processo, mas eu sou contra a limitação, né? Aquela coisa da pessoa não olhar para além daquilo, né? Se limitar, aquilo trazer sofrimento. Então, quando eu rasgo a cartela, é justamente para falar assim, olha, tem se aquilo liberdade, né? Se te incomoda, se te trava, joga isso fora. Aliás, o que permite, às vezes, a gente quebrar uma regra é entender o porquê da regra. Com certeza, né? Com certeza. Por exemplo, nós somos em 4.000 trainers aí em 90 países. Caramba, existe até a vestimenta que a gente deve usar, inclusive que não é aquela que eu apareci. Que é uma mais apropriada, uma mais apropriada. Mas na dúvida, tá lá, né? Sim. Terno azul ou preto, camisa branca, gravata, tal. Até pra não ter um ruído, né? Enfim. Mas por que existe essa... Gente, são 4.000 pessoas. Daqui a pouco me aparece um cara com um terno laranja, com a gravata do Mickey, querendo ministrar um treinamento sério. Sim. Então, acho que a Palheta, ela... Desculpa aí, né? Talvez a regra me ajude, mas não quer dizer... Eu posso ela te quebrar direciona. o porquê, né? Ela é uma bússola, né? Ela não é uma sentença. É para te orientar, tipo, você entender algumas questões e entender, às vezes, porque você não gosta de uma cor, enfim, mas ponto, é isso. E outra coisa, Lohane, assim, ó... Cara, conversando com você agora, você é completamente diferente de 2018, que é completamente diferente de 2015, que é diferente de quando a gente tomou um café. Então, pensando por essa ótica, a gente pode ir mudando com o tempo também o nosso jeito? Sim. Na verdade, a gente vai expandindo a nossa consciência. Desde que a gente esteja disposta, né, ou disposto a evoluir. Então, se a gente está do mesmo jeito de tantos anos, tem alguma coisa de errado. Do mesmo jeito? Porque a gente tem que se questionar o tempo inteiro. Isso, cara.
Você tem que do mesmo jeito. Que você fala, nossa, eu tô do mesmo jeito, eu não evoluí em nada. Em 6 anos, em 7 anos, nada mudou na minha vida. Então, assim, eu sou uma pessoa diferente, mas a minha essência continua a mesma. Sim. Né? Eu fui, na verdade, eu acredito, eu gostei da sua expressão aí do desentulhar as coisas, porque eu acredito que não é que eu mudei, eu só fui me descobrindo. Talvez o canal vai ficando mais limpo. Limpo, você vai tirando esses entulhos, você vai tirando essas vendas, você fala, nossa, isso daqui não é meu. Ah, isso aqui eu peguei do meu pai. Ah, isso aqui não é meu, isso aqui é de alguém que colocou em mim, algum rótulo que colocaram em mim. Então, a partir do momento, quanto mais próximo a gente fica da nossa real versão, mais livre a gente fica, mais segura a gente fica. Então, a autoconfiança vem dessa clareza de quem nós somos. Porque lá em 2016, 2017, quando eu te conheci, eu era uma menina cheia de medos, de inseguranças. E como que eu fui saindo? Eu fui me conhecendo. Eu falei, nossa, eu gosto disso. Eu falo que eu fui tomando o meu lugar no mundo. E eu acredito que essa busca que as pessoas, elas estão aí, elas querem saber qual que é o seu lugar no mundo. Né? Então, a gente tem que buscar o nosso lugar no mundo e não repetir padrões aí. Isso que você está falando de tirando as coisas, de limpando esse canal, é muito interessante. Esses dias eu estava lá em Colatina fazendo uma apresentação lá numa empresa e tal, daí a pouco surgiu uma questão assim, como é que eu acho o meu eu? Né? E é muito comum a gente ouvir isso. E eu disse a ele assim, faz o seguinte, tira tudo que não é você, aquilo que sobrar é você. Então, às vezes, a gente tem que tirar esses excessos, Exatamente. né? Isso não é meu, Exatamente. Isso aqui foi do meu pai, isso aqui foi do... Exatamente. E vou... Porque é meio que nós já estivéssemos prontos e fomos entulhando, né? Exatamente, né? E é muito interessante a gente entender que quando a gente fala do nosso eu, a gente tem que levar em consideração não é o que você faz e nem o que você tem, é o que você é. Então, aquilo que você traz para sua identidade. Então, quem é o Adriano? Eu sou o palestrante, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é o que você é, o que você faz, é o que você é. Eu sou o Adriano, eu tenho tantos mil nas contas. Não é o que você tem, é o que você é. E aí se tira, né, a sua profissão. Você não é a sua profissão, você está, né? Você é aquilo ali naquele momento. Se tira a sua profissão, se tira o que você tem, o que sobra, aí que bate o eu. O que sobra, né? E olha, você falando isso, me vem algumas histórias que eu ouvi assim no treinamento, que a gente olhando para a pessoa, você fala, mas não é possível, né? Coisas tipo assim, eu tinha um empresário na turma, dono de uma rede de postos de combustíveis, e eu vi ele dizer assim, nossa, quando eu estou numa roda de conversa, eu me sinto menos que os outros. Um baita do empresário. Crença de identidade, né? Quando a gente trabalhou essa autoconfiança, ele pôde aumentar em mais de 10% os faturamentos de toda a rede. Falar 10%. Cara, 10% é quase um mês no ano que ele estava jogando no lixo, né? Uma outra história. Tinha uma empresária, ela entrava ela disse isso lá, eu entro pela porta dos fundos da minha empresa para não ter que cumprimentar as pessoas que estão sentadas na antessala ali, porque eu tenho vergonha. Sim. Eu lido com isso quase que diariamente com as minhas clientes. E é muito interessante ver, toda vez que uma cliente chega no meu escritório, na primeira vez que ela chega, eu sempre falo para elas assim, eu queria filmar você hoje e queria filmar você no último dia que a gente vai se encontrar aqui. Como é diferente a postura, a forma de se comunicar, gestual, tudo muda. Então, assim, como que através da imagem a pessoa se vê tão potente e ela chega na real versão dela e fala, essa sou eu. Eu não era aquela pessoa ali que chegou. Olha, você tocou num ponto agora que eu li um artigo na Forbes. Não é nem como os outros nos enxergam. É a gente mesmo. É como nós passamos a nos enxergar. Exatamente. E como nós nos colocamos... perante o mundo, perante o mundo, né? Porque não é a roupa. Não é a roupa. Porque se fosse a roupa, pensa comigo. Se fosse a roupa, era só eu comprar tudo igual de fulana, que eu acho linda e maravilhosa,
E eu ia me sentir bonita. Mas aí, como que eu pego? Compro as mesmas coisas que fulana e não me sinto, porque tá muito relacionada a como eu me vejo. Então, a minha autoestima é o orgulho que eu tenho das minhas próprias ações. Se eu não tenho orgulho das minhas ações, eu não tenho, não tem roupa de marca que vá sustentar a forma como eu me vejo. Lohane, eu acho que nós fazemos a mesma coisa. Só que a gente usa canais diferentes. Você vai pela comunicação e eu faço através da imagem. O nosso termo simples na Dale Carnegie, o que nós fazemos? Termo simples. Nós mudamos como as pessoas se veem, porque assim o mundo passa a ver diferente e as passa a tratar diferente. Sim. E isso faz me lembrar do Nietzsche. Se você age como um verme, não reclame de ser pisado pelas pessoas. Porque é a forma como você se trata. Ela enxerga uma barata, um verme. Sim, né? Sim, porque pensa assim, se eu não me importo com a minha imagem, que as pessoas acham assim, mas eu não ligo porque eu vou vestir, eu sou o que eu sou, não sei o que e tal, mas nós tratamos, por exemplo, eu vou te tratar, qualquer pessoa a gente vai tratar com educação, enfim, mas se eu vejo uma pessoa que não se importa com a imagem dela, automaticamente o outro também não vai se importar, então vai te tratar meio que de qualquer jeito, porque se você... que é você, se trata de qualquer jeito, por que eu vou me importar e te tratar de uma forma tão diferente? Então, é como se fosse assim... E aí é uma crença realmente de merecimento até, porque a pessoa, ela acha assim, que tudo que tá nela não tem valor. Então, eu tenho o celular, mas por ela ter essa crença de identidade, aquilo não faz sentido para ela, né? Enfim, então é muito interessante. Dentro disso que você tá falando, cara, tem um livro do Jordan Peterson, e ele diz assim... que as pessoas, quando elas estão doentes, vão no médico, o médico recomenda o remédio, 60% não toma do jeito que tinha que tomar. Porém, as mesmas pessoas que levam seus bichinhos aos veterinários, eles seguem quase que 100% o jeito que tinha que dar. Ou seja, as pessoas, às vezes, elas estão cuidando mais de um animal do que de si própria, né? E ele diz assim, trata você como se você estivesse tratando uma pessoa que tivesse aos seus cuidados, que assim você se trataria melhor. Sim, é exatamente que eu faço dentro do meu trabalho, você faz com o seu, enfim, a gente está ali caminhando, por isso que a gente se dá tão bem, a gente se viu poucas vezes, mas a sintonia está aí, porque a gente entendeu, a gente entendeu o nosso propósito e o caminho que a gente vai seguir esse propósito. E tem umas outras coisas que são curiosidades minhas, É caro se vestir bem. E essa parte do consumismo que também revela muita coisa de quem é muito consumista, né? Sim. Pode ter alguns problemas por trás. Então, a questão do consumo é algo até que eu também ressignifiquei durante essa minha trajetória profissional. Quando eu inicio, porque está tudo relacionado. Quando eu inicio na consultoria de imagem, eu achava que o importante era eu ter as coisas. Então, eu comprava. Guarda-roupa lotado. E aí tem a ver com essa questão da crença de identidade, né? Porque se eu não me amo, se eu não me vejo de uma forma que eu veja que eu tenha valor, eu vou querer colocar valor nas coisas. Então, por isso que as pessoas consomem, porque elas acham que ter as coisas vai fazer elas se ver de uma forma melhor. Só que, a partir do momento que eu faço essa troca, eu falo, não, eu tenho valor e as coisas me servem. E não eu sirvo as coisas, né? Então, o caminho é o contrário. Então, quem me serve é a moda. Eu não sirvo pra moda. Tipo assim, não sou eu que tô ali trabalhando pra moda. A moda trabalha pra mim. Ela vai me servir. Não é o caminho contrário. E aí, eu fui ressignificando até a minha forma de consumir. E passei isso para as minhas clientes. Eu passo isso para os meus clientes. Você não precisa ter todas as roupas do mundo. Você tem que ter as roupas certas para você. Por quê? Quando a gente tem o que a gente ama verdadeiramente, a gente quer usar aquilo o tempo inteiro. E aquilo que a gente não gosta um pouquinho, a gente não usa. A lei 80-20 se aplica perfeitamente. Total. Pareto, a regra de Pareto aplica... 80% do meu tempo eu estou vestido com
Sim. Com 20% Sim, das minhas roupas. exatamente. Ou seja, contratar a Lohane sai barato. É economia. Mas é, Mas cara, é mesmo, pelo não amor é, de mas é Deus. econômico. Não é lucro, não é É exatamente isso. Além de fazer um resgate de potencial, Sim, de autoconfiança. de entender vários pontos, né? E eu falo muito, tem uma frase que eu falo muito que é chique repetir. Então, eu uso as minhas roupas de várias formas, então eu não preciso ter todas as roupas. Eu tenho as roupas certas que eu amo verdadeiramente, que me representam a minha personalidade, e a partir daquela base eu vou multiplicando o meu armário. Então, eu não preciso, e isso ressignificou, né, a minha forma de consumir e a forma de passar isso para as pessoas. Né? Então, o consumo está aí. Hoje, o mercado da moda é o segundo mais poluente do mundo. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, porque as marcas estão o tempo inteiro criando coleções fast fashion, tem que consumir, tem. E aí, a falta de conhecimento das pessoas faz elas fazerem o quê? Consumirem, porque elas não sabem. Então, assim, se eu não sei qual caminho seguir, qualquer um serve. Se eu não sei para onde eu quero ir, na verdade, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei do meu estilo, da imagem que eu quero projetar, eu vou sair comprando loucamente. E com isso a gente vai contribuir aí para um mundo muito mais poluído, enfim. Então, a gente tem que rever mesmo essa questão. E a gente consegue, assim, ter uma boa imagem num custo-benefício legal ou é só para quem tem muito dinheiro? Não, com certeza a gente consegue ter uma ótima imagem. Não vou falar assim que é gastando pouquinho, mas é fazendo compras assertivas, né? Fazendo compras inteligentes. Porque um monte de pouquinho errado também lota meu guarda-roupa. Exatamente. E o duro, cara, que aquele... você que tem o guarda-roupa lotado de bugiganga, tá refletindo o lixo que tá aí dentro, tá? Tanto eu como a Lohane, acho que a gente pode ajudar. É verdade. É verdade, porque é exatamente isso. Eu vou comprar que isso aqui é baratinho. E aí, do baratinho, você ainda acaba não tem uma peça que você ama verdadeiramente. Então, isso me fez lembrar até um caso de uma aluna minha, que ela gostava muito de uma rasteira que eu usava. Eu acho linda essa sua rasteira, não sei o quê. E é uma rasteira que tinha um custo-benefício, pra mim, super valia, porque eu usava ela demais. E ela ficava impressionada com a quantidade de vezes que eu usava. E aí, na visão dela, ela falou, nossa, mas eu acho cara essa rasteira. Aí eu falei assim, tá, quantas rasteiras você tem na sua casa? Aí ela foi contar... Dá um saco de rasteira. Se você pegar de 50 e 50, que cada uma custou R$ 79,90, R$ 129,90, não sei o quê. Passa de... Aí eu falei, passa de quanto? Então, e você ama essas rasteiras? Você se sente bonita? Isso é ROI, pelo amor de Deus, cara. E aí ela falou assim, Lohane, realmente, eu tenho um monte e não tenho nada. Porque, assim, eu tô com um monte de rasteira aqui e eu não amo nenhuma. É tudo mais ou menos. Então, era melhor eu ter essa que eu acho linda, sua, né? Que eu ia me sentir bonita também, enfim. E ao invés de ter 10, eu tenho uma. Então, a gente vai fazendo realmente esse balanço, né? Fazendo com que a pessoa realmente invista só naquilo que a representa, que faça ela se sentir potente, que faça ela se sentir bonita e que, obviamente, vai aí economizar muito dinheiro. E no seu serviço você acaba customizando para aquela pessoa Sim. e para o bolso dela também, né? Sim, porque cada cliente vai ter uma demanda. Então, o serviço é extremamente personalizado por conta disso. Porque o estilo, ele é intransferível. Só você sabe como você se sente bonito. Então, se eu falar assim, Adriano, faz isso, faz aquilo. Se você não se sentir, não adianta de nada. Então, mas isso aqui é o terno do não sei quem. Não importa. Se você não estiver se sentindo bem, você fala, pode ser o Papa, enfim, que não vale. Inclusive a moda, né? Nem sempre a gente se encaixa naquela moda, cara. Porque a gente tem que pensar o seguinte, que existe um sistema rodando. Então, quem que dita a moda? É você? Sou eu? Não. É o mercado. Então, o mercado ele precisa trazer novidades o tempo inteiro. Então, a moda ela vai mudando a cada estação. E aí, se você não se conhece, você vai ficar mudando a cada estação. E aí, quando você... Por isso que eu falei que é a moda que serve a gente. E é interessante, porque quanto mais você muda, porque a moda muda, a angústia aumenta. A angústia aumenta e a falta de identidade, de referência, de leveza de tudo, né? Porque você vai indo, é como se você não tivesse uma identidade.
né? Então, a forma como a gente se veste é a forma como a gente mostra ao mundo quem a gente é. E a gente não muda, tipo, de você ser uma pessoa completamente diferente. A não ser que se você não se conhecia, e aí agora você passou a se conhecer e você faz essa mudança. Mas, de um modo geral, depois você só vai mantendo aquilo, né? Você vai só fazendo algumas adequações, mas a sua essência é a mesma. Lohane, também assim, ó, já aconteceu comigo, tá? Você deve ver muito isso também aí. Cara, eu passei momentos na minha vida que foram tão difíceis, tão desgastantes, que depois eu olhava uma camisa daquela no guarda-roupa e eu não conseguia usar mais, cara. Eu não conseguia usar. Porque marcou naquele momento? Isso. E não tô falando nada de tragédia, de morte, mas de esforço mesmo, sabe? Sim. Eu falei, gente, parecia que tinha eu precisava me livrar uma energia, daquilo, né? cara. Eu precisava me livrar e parece que trocar, Sim, sabe? a gente faz essa renovação. Eu tenho muitos casos de clientes que são mães e que, quando passa pelo período, né, da maternidade, principalmente a primeira gestação e tudo mais, ela, nossa, esse vestido aqui é da época que eu estava grávida, e que aquilo traz uma memória para ela de sofrimento ou de muita mudança, que para aquilo foi muito impactante, ela não quero nem ver. Então, ela vai querer se ressignificar. Então, nós ressignificamos as nossas vidas através dos objetos. E a imagem acaba acompanhando isso, né? Então, eu me vestia de uma forma quando eu era estagiária, eu me visto de outra forma hoje, com a maturidade que eu tenho, com o nível de conhecimento que eu tenho sobre mim, enfim. E isso vai acontecer com todas as pessoas. E a gente vai projetando isso nos objetos. Né? E à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai tendo mais clareza do que entra, da gente ser realmente seletivo com o que entra no nosso armário. Olha, Lohane, prazer falar com você. Eu que agradeço mais uma vez. Muitíssimo obrigado, assim, é muito esclarecedor. Você tem uma limpeza de raciocínio, sem contar a simpatia, né? Eu acredito que você faz tanto sucesso na internet, nas redes sociais, né, nas plataformas, porque você é de verdade. E é isso que sustenta, é isso que para de pé. Esse é o primeiro Day You Connect Cast. Arrasou, gente! E assim, eu vou te convidar para mais, com certeza, por favor. Porque o papo foi muito bom, tá? Foi muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. É uma honra. Quero voltar aqui, hein? Ah, com certeza. Valeu, pessoal. Tchau pra vocês. Ó, e quem... Calma! Por favor. Poxa! Deixa eu fazer meu merchan aqui. Pra você que quer me acompanhar aí na rede social, vou pedir pro pessoal da equipe, ó, já vou falar pra edição, colocar aqui meu @ pra você me acompanhar e realmente entender como que faz pra você unir o que você sente, quem você é, através de uma imagem que desperte a sua potência. Porque é assim que a gente age no mundo, né? Descobrindo a nossa real versão. E você tem um projeto também, Vestida de Si. Sim, fala um pouco aí também desse Bom, meu projeto, esse projeto foi um projeto assim, que ele nasceu da minha vivência e da minha experiência profissional, porque eu via muitas pessoas, né, mais uma vez, seguindo as regras. E eu falava, gente, mas não é assim, não é uma receita de bolo, porque cada pessoa tem sua particularidade. Não serve para todo mundo, pelo amor de Deus. Cada pessoa tem sua particularidade. Então, a partir do momento que eu fui identificando isso, eu fui estudar outras áreas do conhecimento para trazer para a consultoria de imagem de uma forma que tinha a minha interpretação sobre aquilo. E aí nasce o Vestida de Si, que é justamente cada um tem a sua forma de ser vestida. Você vai ser vestida de você, eu vou ser vestida de mim, cada um vai ser vestido de si. Então, essa sensação, ela é única, porque ninguém tem o poder de dizer qual é a sua sensação de se sentir bonito. E justamente porque essa questão da beleza, ela é individual. É sempre como eu me vejo. Exatamente. Né? Sempre volta... o trabalho, ele é interno. Eu falo que eu comecei na consultoria de imagem através dos objetos pelo lado de fora para chegar no lado de dentro. Só que o caminho é o inverso. É o inverso. Eu tenho que ir de dentro para fora. Então, o Vestida de Si é justamente isso. É realmente trazer esse lado do de dentro para fora. E como é que a pessoa faz para participar desse Vestida de Si? Você tem plataforma? Tenho. Na verdade, tem no meu perfil. A gente tem algumas turmas. Eu já fiz 2 turmas, só que ela não é aberta. Por exemplo, não tem como entrar agora. Porque a gente fecha e aí a gente não tem ainda uma data para fazer o lançamento da próxima turma. Mas tem a lista. Né? A gente tem a nossa lista de espera. Então, se você tem interesse em conhecer
conhecer o projeto Vestida de Si, entra lá no meu perfil, coloca lá, tem a lista de espera, que eu vou ter o maior prazer de ter todo mundo aqui dessa audiência aí participando desse projeto incrível que é o Vestida de Si. Eu acredito. Muito sucesso para Vestida de Si. E também nós vamos ter uma turma dia 20 de fevereiro do Dale Carnegie aqui. Olha, a hora que você quiser ser assistente graduada. Eu já fui 3 vezes assistente. Já foi, né? Já fui 3 vezes dia assistente. 20 de fevereiro, a turma já está quase lotada, gente. E vai ser aonde? A Deus, vai ser no Comfort Suite. Que é aqui em Vitória. Aqui em Vitória. Aqui em Vitória. Qual o dia da semana? Toda terça-feira. Serão 12 terças-feiras à noite, né, onde nós vamos fazer ROI, construir autoconfiança nas pessoas. Nos procurem, a nossa rede social também vai estar aqui. Né? Procura mesmo, porque, olha, foi mais uma vez, né? Eu falo que existe uma Lohane antes e depois do Dale. Então, realmente, vale muito a pena. Eu sou assim, ó, assina, vai! Eu lembro que eu levei uma galera aí de clientes, de amigos, tudo pro Dale. Porque... A gente recomenda o que é bom. Aquilo que a gente gosta, a gente recomenda. E eu recomendo. Obrigado, Lohane. Obrigada a você. Tchau, pessoal. Tchauzinho. Até a próxima.